Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos, se vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Hoje o nosso texto está no capítulo 4 de Atos e vamos lá então para o texto. Versículo 1 de Atos 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem aí está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los que não falem nada com mais ninguém sobre este nome. Então chamaram-os novamente e ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Amém. Glória a Deus. Então, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, eles confrontam aqueles que crucificaram a Jesus. De fato, foram esses que sentenciaram a Jesus, e eles citam aqui o Salmo 118, né? Que a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular, como eles, como responsáveis, como ditos sacerdotes, como que seriam os entendedores da palavra, né, digamos assim, e eles muito sabiam mesmo da palavra, mas rejeitaram justamente a pedra angular, justamente a principal pedra para a construção, que é Jesus. Mas o que eu quero me apegar aqui não é isso, é aqui, como eles dizem no versículo 14, como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. E depois no versículo 19, Pedro e João responderam: julguem os senhores. No 20, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ou seja, como
eles são testemunhas de Jesus, que é o que nós vimos lá em Atos 1, que vocês serão testemunhas por todos os lugares daquilo que Deus fez através da vida de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que tem autoridade, o nome que tem autoridade sobre tudo está Jesus. Então, contra fatos não há argumentos, né? Como diz o povo aqui, como testemunho, contra testemunhos nada podem fazer. Então, o que nós devemos fazer é buscar os sinais e maravilhas e o sobrenatural de Deus se transformar ao natural dos nossos dias, ser algo comum. Nós vivenciamos tantos milagres, tantas coisas, e nós temos que sim proclamar e divulgar o testemunho para enaltecer o nome de Jesus, porque contra o testemunho não há argumentos, nada podem fazer. E nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, porque isso é poderoso e isso é o que traz salvação e alegria também ao Senhor, a salvação para aqueles que estão vendo e vão crer no nome de Jesus, e alegria nos céus para o Senhor, de que haverá salvação, mais salvações ainda, porque sempre quando alguém reconhece a Jesus como Senhor e Salvador e é salvo para a vida eterna, então há festas nos céus. A palavra vai dizer isso, né? Que a festa no céu quando alguém que se pensa justo se arrepende e declara a Jesus. Então, nada podem fazer contra um testemunho, contra aquilo que Jesus fez. E é visto que eles eram homens comuns e sem instrução, e ficaram admirados porque viram que era através do nome de Jesus que eles tinham essa autoridade sobre o que era feito, não era por eles, por obra deles, mas sim alguém muito mais importante, alguém que tinha autoridade de fato, que é Jesus. Então é isso que nós devemos buscar, é sempre proclamar e falar das maravilhas de Jesus, de tudo aquilo que ele tem feito em nossas vidas, através das nossas vidas e diante dos nossos olhos, pois nós vemos tantos milagres, tantos testemunhos de pessoas vindo e rasgando laudos médicos, porque os médicos mesmo não acreditam naquilo que vem, e tantas curas, e pode parecer simples, mas nós vemos curas direto e sempre, desde uma simples dor de cabeça a gesso sendo arrancados, talas sendo retiradas e pessoas que mal conseguiam andar de dor pulando na frente de Jesus, diante de Jesus, porque este continua a fazer, ele continua vivo e continua realizando milagres. Ontem mesmo à noite eu pude ver e testemunhar pessoas aceitando Jesus, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, pessoas restaurando a aliança com Jesus, sendo reencontradas. E isso alegra demais o meu coração, porque um dia eu também fui encontrado por ele e houve festa no céu, e isso é motivo de grande alegria para quem se diz amigo de Jesus. Amém? Então é isso que nós devemos fazer, buscar, reconhecer e declarar Jesus através dos nossos testemunhos, daquilo que nós vemos e ouvimos. Amém? E ele, o próprio Espírito Santo, testificará no coração daqueles que estão vendo e ouvindo aquilo que é dito através de nós. É ele que convence, é ele que traz o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Que Deus te abençoe, que seja uma semana cheia da presença do Senhor, que você possa testemunhar para pessoas aquilo que você já viu, Jesus operando, aquilo que ele já fez em sua vida. Amém? Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.